Olá, jovens padawans, professor Anderson na área, dando sequência aos nossos estudos de geometria espacial. Hoje estudaremos pirâmides e esferas. Pirâmides, basta lembrar dos formatos das famosas pirâmides egípcias. Esfera, você olha para o céu, olha um objeto astronômico, a nossa Lua, em formato esférico. Pirâmides. Dado um polígono convexo ABC, contido em um plano alfa e um ponto V fora deste plano alfa, chamamos de pirâmide o conjunto de todos os segmentos VP, onde P pertence ao polígono ABC. Lembrando que essa generalização ABC é para qualquer polígono. ABC pode ser um triângulo, ABCD pode ser um quadrilátero, ABCDE pode ser um pentágono e assim por diante. Então esse ABC, 3 pontinhos, é uma generalização para um polígono de qualquer número de lados. Portanto, a base de uma pirâmide pode ser um polígono com qualquer número de lados. Temos aqui os vértices da base da nossa pirâmide, ABCD. No caso aqui nós temos uma pirâmide de base quadrangular. E o vértice é o ponto V fora deste plano que pertence aí ao quadrilátero ABCD. Elementos de uma pirâmide. São os seguintes elementos de uma pirâmide. Base é o polígono convexo ABC, novamente uma generalização para qualquer polígono de 3, 4, 5, 6 lados e assim por diante. Vértice da pirâmide, ou ponto V, ou o ápice da pirâmide, que é o ponto que está fora do plano ao qual pertence a base da pirâmide. Vértices da base, neste nosso exemplo nós temos os vértices ABCD. Arestas laterais, que são os segmentos AV, BV, CV e DV. Essas são as arestas laterais da pirâmide. As faces laterais, que são esses triângulos, no caso aqui AVB, VBC, VDC, VDA, que são todos triângulos que formam as faces laterais. E a altura H, que é a distância do vértice da pirâmide até o plano ao qual pertence o polígono que é a base da pirâmide. Nomenclatura das pirâmides. De acordo com o polígono da base. Então você veja que no nosso exemplo A, nós temos uma pirâmide de base quadrangular. Como esse quadrilátero tem os 4 lados iguais, então é uma pirâmide cuja base é um quadrado. Na letra B você tem uma pirâmide cuja base é um pentágono. E na letra C você tem uma pirâmide cuja base é um triângulo. De acordo com a congruência das arestas. No exemplo A e B, nós temos exemplos de pirâmides retas. Isto é, todas as arestas laterais dessas pirâmides são congruentes, fazendo com que assim ela seja uma pirâmide reta. Se nós traçarmos um segmento do vértice da pirâmide até o plano da base, nós encontraremos aqui exatamente a altura da pirâmide. E, onde ela toca o plano da base, seria o centro geométrico da figura da pirâmide. No caso de uma pirâmide regular, aqui no caso de um exemplo que seja a base seja um quadrado. Já a nossa letra C trata-se de uma pirâmide oblíqua. Por quê? Você verifica que as arestas laterais possuem tamanhos diferentes. Essa aresta lateral é nitidamente menor que as outras duas arestas, fazendo com que essa pirâmide não seja uma pirâmide reta, e sim uma pirâmide oblíqua. Você verifica que há um deslocamento do vértice em relação ao centro da figura da base. Pirâmide regular. Pirâmide regular é uma pirâmide reta cuja base é uma região poligonal limitada por um polígono regular. Então, pirâmide regular são pirâmides cujas bases são polígonos regulares. Nesse exemplo, nós temos uma pirâmide triangular, cuja base é um triângulo equilátero. Aqui, uma pirâmide de base quadrada, onde a base é um quadrado. E aqui, uma pirâmide de base pentagonal regular, onde a base é um pentágono regular. Apótemas de uma pirâmide regular. Apótemas de uma pirâmide regular. Uma pirâmide regular possui dois apótemas. O apótema da base, que é exatamente o segmento que vai unir o centro geométrico da figura, neste exemplo um quadrado, até o ponto médio de um dos seus lados. Perceba que
a pirâmide de base quadrangular terá 4 apótemas. Aqui está indicado apenas um, mas para cada lado nós teremos um. E o apótema da face lateral, que é o segmento que vai do vértice até o ponto médio do lado da pirâmide. Portanto, também existirão, neste exemplo, 4 apótemas de faces laterais, todos eles congruentes, com a mesma medida. Calcule a medida do apótema da base e o apótema da face da pirâmide de base quadrada abaixo. Para calcularmos o apótema da base, perceba que o apótema da base, como a figura é um quadrado, é exatamente metade do comprimento do lado da base. Portanto, o apótema da base é o lado dividido por 2. Logo, o apótema da base mede 6 centímetros, já que o lado da nossa base mede 12 centímetros. O apótema de um quadrado é exatamente a metade do lado do nosso quadrado. Agora, tendo essa medida, nós podemos calcular o apótema da face. Aqui nós estamos formando um triângulo retângulo, onde um dos catetos mede 6 centímetros e o outro cateto é a altura, que mede 8 centímetros. Aplicando isso na fórmula de Pitágoras, no teorema de Pitágoras, o apótema da face ao quadrado é igual à soma da altura ao quadrado mais o apótema da base ao quadrado, isto é, 8 ao quadrado mais 6 ao quadrado. Apótema da face ao quadrado igual a 64 mais 36. Apótema da face ao quadrado igual a 100. Tirando raiz dos dois lados da nossa equação, obtemos que o apótema da face é igual a 10 centímetros. Área total de uma pirâmide regular é a soma da área da base mais a área das faces laterais. Vamos exemplificar, calculando a área total de uma pirâmide de base hexagonal regular, cuja base tem lado igual a 4 raiz de 3 centímetros e altura igual a 8 centímetros. Vamos fazer o desenho dessa pirâmide. Aqui está. Nós temos uma pirâmide de base hexagonal regular, então todos os lados do nosso hexágono aqui têm o mesmo comprimento. E a altura dessa pirâmide, o segmento H, é igual a 8 centímetros. Então veja que nós temos uma área da base, que é um hexágono regular, e temos 6 faces triangulares, todas iguais. Por quê? Porque é uma pirâmide reta e regular. Então todos os lados do nosso hexágono são iguais, fazendo com que todas as faces também sejam iguais, ou congruentes. Então a base é um hexágono, lembrando lá da questão de um hexágono dentro de uma circunferência inscrita, né? Inscrito dentro de uma circunferência. Nós podemos decompor o hexágono em 6 triângulos equiláteros, né? E a área do triângulo, formado pelo H vezes B, isto é, a altura vezes a base, dividido por 2. Então, utilizaremos estas fórmulas da geometria plana para calcularmos a área total da pirâmide. Então, a área total da pirâmide, a área da base, mais a área lateral, ou a área de todas as suas faces laterais. Já que o lado do nosso triângulo equilátero, que forma a nossa base hexagonal, mede 4 raiz de 3 centímetros, a área de um triângulo é L ao quadrado raiz de 3 sobre 4. Se eu multiplicar isso por 6, eu obtenho 3L ao quadrado raiz de 3 sobre 2. Então basta agora substituirmos o L por 4 raiz de 3. Obteremos então 4 ao quadrado 16, raiz de 3 ao quadrado 3. 16 vezes 3, vezes 3. Então temos que a área da base é igual a 72 raiz de 3 centímetros quadrados. Agora precisamos calcular a área das faces laterais. Perceba que, para eu saber a área de cada uma desses triângulos, eu preciso do apótema de face, que significa a mesma coisa que a altura desse triângulo que forma a face lateral, e da medida do lado. A medida do lado eu já tenho, então eu preciso descobrir o meu apótema de face. Mas para descobrir o meu apótema de face, eu também tenho que descobrir o meu apótema de base, porque através do meu apótema de base eu aplico o teorema de Pitágoras junto com a altura e descubro o apótema de face. Então veja, lembrando lá do nosso triângulo equilátero, porque lembra que nós decompomos a base em 6 triângulos equiláteros, esse apótema de base é igual a L raiz de 3 sobre 2, ao lado que multiplica a raiz de 3 sobre 2. Como o nosso lado mede 4 raiz de 3 centímetros,
temos que o apótema de face vai medir 4 raiz de 3, que multiplica a raiz de 3 sobre 2. Raiz de 3 vezes raiz de 3, 3. 4 vezes 3, 12. Dividido por 2, 6 centímetros. Então, o nosso apótema de face, ou melhor, nosso apótema da base, mede 6 centímetros. Agora, aplicando o teorema de Pitágoras, onde o apótema da face, A, ao quadrado é igual a 6 ao quadrado, que é o nosso apótema da base, mais 8 ao quadrado, que é a nossa altura. É este triângulo retângulo aqui que foi formado. 6 ao quadrado, 36, mais 8, 64. Mais 8 ao quadrado, 64. 36 mais 64, 100. Tirando a raiz dos dois lados, obtemos que o nosso apótema de face vale 10 centímetros. Com isso, já posso calcular a área de um desses triângulos. Como a área lateral são 6 triângulos, eu tenho que a área lateral é igual a 6, porque são 6 triângulos, base vezes altura. 10 vezes 4, 40, vezes 6, 240, dividido por 2, 120 raiz de 3 centímetros quadrados. Essa é a área lateral, é a área das 6 faces triangulares da nossa pirâmide. Para saber a área total, vamos lembrar que a área da base que nós calculamos foi 72 raiz de 3 centímetros quadrados. A área lateral nós calculamos 120 raiz de 3 centímetros quadrados. Somando as duas áreas, para obtermos a área total, 72 raiz de 3 mais 120 raiz de 3, 192 raiz de 3 centímetros quadrados é a área total da nossa pirâmide. Agora vamos aprender a calcular o volume de uma pirâmide. Essa fórmula serve tanto para a pirâmide oblíqua quanto para a pirâmide reta. O volume de uma pirâmide é dado por 1/3 da área da base vezes a altura. O volume de uma pirâmide é dado por 1/3 da área da base vezes a altura. Tanto faz uma pirâmide oblíqua como uma pirâmide reta. Vamos calcular o volume desta pirâmide. A base dela é um quadrado, cujos lados medem 5, e a sua altura mede 6. Aqui não temos unidade de medida. Então o volume será 1/3 da área da base vezes a altura, ou área da base vezes a altura dividido por 3. É a mesma coisa. A área da base, como a base é um quadrado, 5 vezes 5, que é lado ao quadrado, vezes a altura 6. 5 vezes 5, 25. Vezes 6, 150, dividido por 3, 50 unidades de volume. Por que UV? Porque eu não dei unidade de comprimento, então não temos nem unidade de área e nem unidade de volume. Deixamos apenas indicado genericamente 50 unidades de volume. Esferas. Considere um ponto O. Aqui temos um ponto O e um segmento de medida R. Chamamos de esfera, de centro O e raio R, ao conjunto de todos os pontos P do espaço, tais que a distância OP seja igual ou menor a R. Então, todos os pontos que têm a distância O até P formarão a nossa esfera. Superfície e volume da esfera. A superfície ou a área de uma esfera é dada por 4πr². E o volume de uma esfera é dado por 4πr³ dividido por 3. Se o segmento QP da esfera abaixo mede 12 cm, calcule a área da superfície esférica e o volume da esfera. Veja que tanto as fórmulas de superfície quanto volume envolvem raio. E a informação que o problema me deu foi QP, é a medida Q até P, que seria o diâmetro dessa esfera. Portanto, o raio dessa esfera mede metade disso, metade de QP. Portanto, o raio mede 6 centímetros. Agora, aplicação direta nas fórmulas de área e volume. A área é 4πr², basta substituir R por 6. 4π que multiplica 6 ao quadrado. 6 ao quadrado é 36. 4 vezes 36, a área 144π centímetros quadrados. E o volume? 4πr². Substituindo R por 6, temos 4π que multiplica 6 ao cubo. 4π que multiplica 216, tudo isso dividido por 3, que dará
288 pi centímetros cúbicos de volume. That's all, folks. May my force be with you guys. Por hoje é só, jovens padawans. Que a força da matemática esteja com vocês. Um grande abraço.